Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana e na nossa aula de hoje nós vamos iniciar pela correção da ficha de atividades das páginas 91 e 92 que a tia passou na semana anterior. Estão lembrados? Então vamos lá! Então, turma, essa primeira questão dessa ficha, ela pergunta assim, ó, o que você comia? Anote os alimentos ingeridos por você ao longo de um dia. E aí são respostas pessoais, né? Vocês vão escrever a alimentação de vocês, os alimentos, os principais alimentos que vocês ingerem durante a manhã, tarde e noite. E na segunda questão, vocês vão responder o seguinte, olha só. Você ingeriu carboidratos, lipídios, proteínas, minerais e vitaminas? Se não, qual ou quais nutrientes faltou ou faltaram? E aí? Então, pense sobre essas questões também. Essa atividade, gente, na verdade, ela é autorreflexiva, então a gente vai refletir um pouquinho sobre os nossos hábitos alimentares, tá? Terceira questão. Você considera que a sua alimentação do dia analisado foi equilibrada, variada e saudável? Então, lembre aí os conceitos de equilibrada, variada e saudável, tá? Com relação à alimentação. E já na quarta questão, ele propõe que vocês montem um cardápio variado e equilibrado para suas refeições durante um dia. Então, vocês vão levar em consideração a idade de vocês, as atividades físicas que vocês realizam diariamente, os nutrientes e as calorias necessárias para montar seu cardápio. Então, vocês vão pensar em um café da manhã, em um lanche da manhã, em um almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia. É a refeição que a gente faz depois do jantar. E na quinta questão, nós vamos colar ou desenhar, mas se você escolher desenhar, pintem também, tá? Nesse espaço aqui, o seu alimento predileto. Então, qual é o seu alimento predileto, sua comida preferida? Ao lado, escreva as características nutricionais dele. Se necessário, vocês podem pesquisar essa informação. Se vocês não souberem as características nutricionais desse alimento que vocês escolheram, vocês pesquisam na internet e escrevem aqui, ok? E aí a gente finaliza a correção dessa fichinha. Então, turminha, agora que nós já realizamos a correção dessas fichas de atividades, eu convido a vocês a pausar essa videoaula e tentarem fazer sozinhos as duas últimas fichas do livro de vocês, da página 93, 94, 95 e 96. Então, vocês vão fazer no total da 93 até a 96 da ficha de atividades. Em seguida, vocês dão play para acompanhar a correção e tirar as dúvidas, combinado? Então, vamos lá! E aí, turminha, conseguiram fazer a atividade? Vamos lá? Olha só. Essa primeira questão, ele pede para a gente elaborar um pequeno resumo sobre o que você entendeu dos principais distúrbios estudados nesse capítulo. Então, essa atividade aqui, ela é boa porque aí ajuda até vocês a montarem um resumo para estudar para a prova mesmo, tá? Então, o que é que vocês entenderam aí sobre subnutrição? Então, vocês precisam inserir aí os prejuízos que esse problema traz à saúde das pessoas. Então, o que isso causa para as pessoas? Sobrepeso e obesidade. Também, quais são os problemas de saúde que isso traz para as pessoas? Aí, em seguida, nós temos também a bulimia e a anorexia. Também vocês vão escrever a mesma coisa, tá? Os males que são causados para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas. Então, olha só, gente. Já nessa segunda questão, ele pede para que a gente analise essa imagem a seguir. Ela representa um garoto que está com sobrepeso, alimentando-se de fast food em grande quantidade, sentado no sofá e assistindo a televisão. O que esse garoto pode fazer para cuidar melhor da saúde dele, gente? Então, aí é uma resposta meio pessoal, né? Porque vocês podem aí pensar em várias coisas que podem ajudar a esse garoto mudar os hábitos alimentares dele, substituindo esse tipo de comida, fast food, por alimentos mais saudáveis, equilibrados e variados, né? Que tenham todos os nutrientes necessários para ele ficar bem, tá? E além disso, ele pode estar à mesa, ao invés de estar na frente da TV. Na frente da TV a gente consome mais alimento, praticar mais atividades físicas. Então, uma grande variedade de respostas aí que vocês podem estar colocando. Já na terceira questão, ele pede para a gente analisar a imagem a seguir e dizer qual é o distúrbio alimentar que ela representa. E aí, gente? Qual o distúrbio alimentar que está representando aí nessa imagem? E aí? A gente sabe que ela está aí se vendo um pouco mais gorda do que ela realmente é, não é verdade? Então, essa moça aí, ela tem a anorexia.
Então, quando ela está olhando a quantidade de massa dela na balança, mas ela se percebe muito maior, entendeu? Ela se percebe com a massa corporal ainda maior. Então, mesmo estando com um peso, com uma massa ideal, ela se considera maior do que seria considerado normal, por exemplo. E aí, esse distúrbio é a anorexia nervosa que a gente estudou. Vamos agora fazer a correção da próxima ficha de atividades. Vocês fizeram também? Olha só, ele pede para a gente escrever o nome dos nutrientes predominantes nos alimentos indicados a seguir. Então, esse primeiro grupo aqui de alimentos são dos carboidratos, não é? Então, vou colocando carboidratos. Segundo grupo de alimento aqui são das vitaminas, não é? Que estão presentes aí nos vegetais, frutas, as vitaminas. Nós temos também aqui as carnes, não é? Que são o ovo também, são as proteínas aqui. Então, vocês vão escrevendo os nutrientes. Logo aqui abaixo, tem aquele que a gente precisa ingerir em uma menor quantidade, que são os lipídios. E logo aqui do outro lado, nós temos os minerais, esse de baixo, tá? E aí, vejam direitinho se vocês preencheram corretamente. Já na segunda questão, ele diz que as imagens a seguir mostram duas situações. Uma em que a pessoa tem massa corporal abaixo do ideal e outra em que a pessoa tem uma massa corporal acima do ideal. Cite algumas ações necessárias para manter a massa corporal ideal. Então, uma está abaixo, a outra está acima. Então, o que é necessário fazer em cada uma dessas situações? É necessário, primeira coisa, se alimentar, né, gente? Então, aqui a gente pode citar alimentação equilibrada, praticar atividades físicas, dormir bem, evitar o uso de medicamentos sem o acompanhamento profissional, né? Dentre outras coisas também que nós poderíamos citar aqui. Já na terceira questão, que está aí na página 96, ele pede para a gente analisar as imagens a seguir. Então, um sinal de joinha, legal, e um sinal de que não está legal, né? E aí a gente observa os alimentos que estão dentro dessas mãos. Então, essa segunda imagem aqui, ela mostra que uma dieta feita à base de alimentos representados nela é uma má refeição, né? Tá com o joinha para baixo. Então, por quê? É uma má alimentação. Por que isso acontece? Porque ele está destacando aqui os produtos industrializados e ricos em gorduras e carboidratos, que ao longo do tempo não fazem bem para o organismo das pessoas. Não é isso que a gente viu? Já na letra B, ele pergunta, a primeira imagem aprova uma dieta feita com base apenas em frutas e verduras. Quais outros alimentos poderiam ser incluídos para que se tenha uma alimentação balanceada? Então, poderia ter sido incluído aqui as carnes, não é? Também pode ser outros nutrientes que nós estudamos, que precisam, os minerais, não é? E na quarta e última questão, ele pede para vocês elaborarem um texto sobre alimentação saudável com base no que você estudou. Então, qual a importância da alimentação saudável? Vocês irão elaborar um pequeno textinho aqui, ó, de 5 linhas, e vão fazer, tá, gente? Estarei aguardando a foto dessas fichas e também vocês observem aí que a gente concluiu todas as fichas de ciências, não é? Então, vejam, tanto na ficha quanto no livro, se vocês têm atividade pendente, façam, tá bom? Então, turma, agora que nós já finalizamos essa correção, na segunda aula de ciências, nessa aula atividade de ciências, vocês vão elaborar no caderno 5 questões com respostas sobre o conteúdo que vai estar na prova, isso mesmo. Então, vocês vão rever lá o cronograma das avaliações bimestrais e vão elaborar 5 questões com respostas com base nas páginas que a tia passou para vocês estudarem para a prova, combinado? Então, elabore as 5 questões, respondam e mandem foto para mim. Um grande beijo, turminha, e até a nossa próxima aula.